Enorme desgraça. Estava-se no velório de Damastor Dagobert, o mais velho dos 4 irmãos, absolutamente facínoras. A casa não era pequena, mas nela mal cabiam os que vinham fazer quarto. Todos preferiam ficar perto do defunto, todos temiam mais ou menos os 3 vivos. Demos os Dagoberts, gente que não prestava. Viviam em estreita desunião, sem mulher em lar, sem mais parentes, sob a chefia despótica do recém-finado. Este fora o grande pior, o cabeça, o ferrabras e mestre, que botara na obrigação da ruim fama os mais moços, os meninos, segundo o seu rude dizer. Agora, porém, durante que morto, em não tais condições, deixava de oferecer perigo, possuindo, no acesso das velas, no entre algumas flores, só aquela careta sem querer, o queixo de piranha, o nariz torto e seu inventário de maldades. Debaixo das vistas dos 3 em luto, devia-se-lhe, contudo, guardar ainda acatamento. Convinha. Serviam-se vez em quando café, cachaça queimada, pipocas, assim, aos usos. Soavam um vozeiro simples, baixo, dos grupos de pessoas, pelos escuros ou no foco das lamparinas e lampiões. Lá fora, a noite fechada. Tinha chovido um pouco. Raro um falava mais forte e súbito se moderava e compungia-se, acordando o seu descuido. Enfim, igual ao igual, a cerimônia, a moda de lá. Mas tudo tinha um ar de espantoso. Eis que um lagalhé pacífico e honesto chamado Liu Jorge, estimado de todos, fora quem enviara Damastor Dagobert pro sem fim dos mortos. O Dagobert, sem sabida razão, ameaçara de cortar-lhe as orelhas. Daí, quando o viu, avançara nele com punhal e ponta. Mas o quieto do rapaz, que arranjara uma garrucha, despejou-lhe o tiro no centro dos peitos, por cima do coração. Até aí viveu o Teles. Depois do que muito sucedeu, porém, espantavam-se de que os irmãos não tivessem obrado a vingança. Em vez, apressaram-se de armar o velório e enterro. E era estranho mesmo. Tanto mais que aquele pobre Leo Jorge permanecia ainda no arraiar, solitário em casa, resignado já ao péssimo, sem ânimo de nenhum movimento. Aquilo podia se entender. Eles, os Dagobert sobrevivos, faziam as honras devidas, serenos e até sem folia, mas com alguma alegria. Derval, o caçula, principalmente, se mexia, social, tão diligente para os que chegavam ou estavam, desculpe os maus tratos. Doricão, agora o mais velho, mostrava-se já solene sucessor de Damastor, como ele, corpulento, entre o leonino e o muar, o mesmo maxilar avançado e os olhinhos no veneno. Olhava para o alto com especial compostura, pronunciava: Deus há de o ter. E o do meio, Dismundo, formoso homem, punha uma devoção sentimental, sustida, no ver o corpo na mesa. Meu bom irmão. Com efeito, o finado, tão sordidamente avaro, ou mais, quanto mandão e cruel, sabia-se que havia deixado uma boa quantia de dinheiro, em notas, em caixa. Se assim, qual nada, a ninguém enganavam, sabiam até que ponto o que ainda não estavam fazendo. Aquilo era quando as onças, mas logo, só queriam ir por partes, nada de assodados, tal sua não rapidez, sangue por sangue, mas por uma noite, umas horas,
enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas, no falso fiar. Depois do cemitério, sim, pegavam o Lio Jorge, com ele terminavam. Sendo que se comentava aos cantos, sem ócio de língua e lábios, num sussurruído, nas tantas perturbações, pelo que aqueles dagobés, brutos só de assomo, astreitefitos também de guardar brasas em potes, e chefes de tudo, não iam deixar uma paga em paz, se via que estavam de tensão feita. Por isso mesmo era que não conseguiam disfarçar o certo solerte contentamento perto de rir. Saboreavam já o sangrar. Sempre, a cada podido momento, em sutil, tornavam-se a juntar-se. Num vão de janela, no miúdo confabulejo, bebiam. Nunca um dos três se distanciava dos outros. O que era? Que se acautelavam. A eles se chegava, vez por vez, algum comparecente, mais compadre, mais confioso, trazia notícias, segredava. O assombrável, iam-se e vinham-se no estiar da noite, e o que tratavam no propor era só a respeito do rapaz Lio Jorge, criminal de legítima defesa, por mão de quem o Dagobé Damastor fizera a passagem daqui. Sabia-se já do que, entre os velantes, sempre alguém, a pouco e pouco, passava a palavra. O Lio Jorge, sozinho em sua morada, sem companheiros, se doidava, de certo, não tinha experiência de se aproveitar para escapar, o que não adiantava. Fosse onde fosse, cedo os três o agarravam. Inútil resistir, é inútil fugir, inútil tudo. Devia de estar em o se agachar, ver-se em amarelas. Por lá, borrufado de medo, sem meios, sem valor, sem armas, já era alma para sufrágios. E não é que no ento... Só uma primeira ideia. Com quem alguém que de lá vindo voltando, aos donos do morto ia dar informação, a substância deste recado, que o rapaz Lio Jorge, ousado lavrador, afiançava que não tinha querido matar o irmão de cidadão cristão nenhum. Puxara só o gatilho no derradeiro do instante, por dever de se livrar, por destinos de desastre, que matara com respeito, e que por coragem de prova estava disposto a se apresentar, desarmado ali peraúte, dar fé de vir pessoalmente para declarar sua forte falta de culpa, caso tivessem lealdade. O pálido pasmo, se caso que já se viu, de medo esse Lio Jorge doidara, já estava sentenciado. Tivesse a meia coragem, viesse pular na frigideira pras brasas, e em fato até de arrepios, o quanto tanto se sabia, que, presente o matador, torna a botar sangue o matado. Tempos estes, e era que no lugar, ali nem havia autoridade. A gente espiava os dagobés, aqueles três pestanejares. Só, destá, o desmundo dizia. E o Derval, se esteja a gosto. Hospedoso, a casa honrava. Severo em si, enorme o Doricão. Só fez não dizer. Subiu na seriedade. De receio, os circunstantes tomavam mais cachaça queimada. Tinha caído outra chuva. O prazo de um velório, às vezes, parece muito dilatado. Mal acabaram de ouvir. Suspendeu-se um indaguejar. Outros embaixadores chegavam. Queriam conciliar as pazes. Ou por urgência na mardade, a estúrdia proposição, a qual era
que o Lio Jorge se oferecia para ajudar a carregar o caixão. Ouviu-se bem? Um doido! E as 3 feras loucas, o que já havia, não bastava? O que ninguém acreditava. Tomou a ordem de palavra o Doricão, com um gesto destemperado. Falou indiferentemente. Dilatavam-se-lhe os olhos, aqueles olhos frios, e então que sim, viesse, disse depois do caixão fechado. A tramada situação. A gente vê o inesperado. Se... A gente ia ver, à espera, com os soturnos pesos nos corações, um certo espalhado susto, pelo menos. Eram horas precárias, e despontou devagar o dia. Já amanhã, o defunto fedia um pouco. Sem cena, fechou-se o caixão sem graças. O caixão de longa tampa. Olhavam com ódio os Dagobés. Fosse ódio do Lio Jorge. Suposto isso, cochichava-se. Rumor geral. O lugubrulho. Já que ele vem. E outras concisas palavras. De fato, chegava. E tinha-se de arregalar em par os olhos. Harto, o moço Lio Jorge, varrido de todo o atinar. Não era animosamente, nem sendo por afrontar. Seria assim, de alma entregue, uma humildade mortal. Dirigiu-se aos 3. Com Jesus, ele com firmeza. E aí o Derval, Dismundo e o Doricão, o qual o demônio em modo humano só falou quase. Que coisa! Houve-o pegar para carregar. 3 homens de cada lado. O Lio Jorge pegasse na alça à frente da banda esquerda, indicaram. E o enquadravam os Dagobés, de ódio em torno. E então foi saindo o cortejo. Terminado o interminável, sortido assim, ramo de gente, uma pequena multidão. Toda a rua enlameada, os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda. Catava-se o chão com o olhar. À frente de tudo o caixão com as vacilações naturais, e os perversos Dagobés, e o Lio Jorge ladeado. O importante enterro. Caminhava-se, no pé tintim muito de passo. Naquele entremeamento, todos, em cochicho ou silêncio, se entendiam, com fome da perguntidade. O Lio Jorge, esse, sem escape, tinha de fazer bem a sua parte, ter as orelhas baixadas. O valente, sem retorno, feito um criado. O caixão parecia pesado. Os 3 Dagobés armados, capazes de qualquer supetão, já estavam na mira firmada. Sem se ver, se adivinhava. E nisso caiu uma chuvinha. Caras e roupas se ensopavam. O Lio Jorge, que estarrecia, sua tenência no ir, sua tranquilidade de escravo. Rezava? Não soubesse parte de si, só a presença fatal. E agora já se sabia. Baixado o caixão na cova, a queima-bucha o matavam, no expirar de um credo. A chuvinha já abrandava. Não se ia passar na igreja? Não, no lugar não havia padre. Prosseguia-se. E entravam no cemitério. Aqui todos vêm dormir. Era no portão o letreiro. Fez-se o airado ajuntamento. No barro em beira de buraco. Muitos, porém, mais para trás, preparando foge-foge. A forte circunspectância. O nenhum despedimento. A uma vez Dagobé Damastor, depositado fundo em forma por meio de rijas cordas. Terra em cima, pá e pá. Assustava a gente aquele som da pá. E agora? O rapaz Lio Jorge esperava.
ele se escorregou em si. Via só 7 palmos de terra dele diante do nariz. Teve um olhar árduo. A pandilha dos irmãos. O silêncio se torcia. Os dois, Dismundo e Derval, esperavam Doricão. Súbito, sim, o homem desenvolveu os ombros. Só agora viu o outro em meio àquilo? Olhou-o curtamente. Levou a mão ao cinturão. Não. A gente era que assim previa. A falsa noção do gesto. Só disse e subitamente ouviu-se: Moço, o senhor vá. Se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado. Disse isso, baixo e mau som, mas se virou para os presentes. Seus 2 outros manos também. A todos agradeciam. Se não é que não sorriam apressurados. Sacudiam dos pés a lama, limpavam as caras do respingado. Doricão, já fugaz, disse, completou: A gente vamos embora, morar em cidade grande. O enterro estava acabado e outra chuva começava. Conta um Conto e Literatura Brasileira Audiolivros apresenta de Guimarães Rosa, Os Irmãos Dagobé. Narração: Marcelo Fávaro.